Muito bem, agora sim, estamos gravando para deixar no YouTube, no nosso grupo de estudos dominical, Consciência Iluminada. Vamos falar hoje sobre Shiva. Então, solicitar o despertar da consciência de Shiva dentro de nós não é sobre invocar uma entidade externa, mas sim sobre ativar uma poderosa força transformadora que habita em todos os seres. Shiva, o nome Shiva significa o auspicioso, né? O bondoso, aquele que não consegue, o bondoso, o auspicioso, é também chamado de Shiva, Mahadeva, né? O grande supremo, o grande Senhor Supremo, né? Aquele que não tem forma, existe variações de interpretação para o nome Shiva. Então, ele representa a consciência pura, o princípio da destruição do que é falso, como, por exemplo, o ego, as ilusões, tudo aquilo que nos limita e obstrui o contato com o que realmente nós somos, que é o nosso verdadeiro eu espiritual, né? Shiva entrou dentro desse holograma, dentro desse universo, com o objetivo de reciclar, limpar, purificar e ajudar a desmanchar a suposta criação defeituosa de Brahman. Quem é Brahman, ou Brahma, é a mesma coisa que Javé, o Deus da Bíblia, o Deus do Alcorão, do judaísmo, Demiurgo e outros nomes, né? Ele veio com essa função recicladora, é tanto que são seres que vieram do universo celestial, que não é físico e que não é de antimatéria. Lembra daquela aula que eu falei sobre a questão das 10 sefirotes, da árvore da vida, em I am and soft, lembra, né? Então existe uma dimensão que não adianta a gente querer explicar, porque não tem como, é impossível o micro, que somos nós, conseguir entender algo macro além da nossa compreensão. É loucura, é devaneio. A gente pode ter uma pequena, uma reduzida, uma raquítica compreensão do que seria a dimensão celestial, que é a dimensão onde habita os verdadeiros criadores, os filhos criadores, como é mencionado no livro de Urântia, os filhos paradisíacos são seres, consciências que foram criadas, originadas diretamente da fonte criadora de tudo que é o verdadeiro Deus, que não é Brahma, que não é Shiva e que não é Vishnu. Então, esses seres, na verdade, quando o Shiva entrou aqui nesse nosso universo, ele veio com essa função de reciclar. É tanto que são seres que têm um poder de criação gigantesco, né? Eles têm um poder de manipular a energia da fonte, que é a energia, o plasma universal, a energia vril, a fonte, a energia da fonte de tudo que é, enfim, existem vários nomes. A energia do ponto zero, energia orgânica, enfim, prana, tal, enfim. Eles têm poder e autorização para manipular essa energia criadora que vem lá da fonte para criar experiências, criar universos, dimensões, e eles projetam. Eles em si não saem do lugar deles. Brahma, nem Shiva, nem Vishnu e outros seres que também vieram para dentro do nosso universo, eles não vieram propriamente ditos de corpo e alma, não, eles projetaram uma parte da consciência deles para habitar aqui dentro. Compreendam isso. Todos se encontram na morada celestial. O nosso eu espiritual, o nosso verdadeiro eu celestial, não está nem no universo da matéria, nem no universo da antimatéria. Se encontra na dimensão celestial. Se encontra lá. De lá eles projetam aqui dentro. Shiva, ele, como eu falei, ele tem a função de reciclar. Ele criou uma consciência, um outro ser,
eu não me recordo agora o nome, que é o responsável por engolir, triturar todas as imperfeições, impurezas e lixo que existe a priori lá no universo da antimatéria. Não é Shiva que vai engolir, ele criou uma criatura com a função específica de engolir, de consumir todas as imperfeições, doenças e desequilíbrios criados no universo da antimatéria, oriundos de Brahman, oriundo da própria criação de Shiva e também de Vishnu. É tanto que a função de Shiva é aniquilar e colocar um fim no universo da antimatéria. Alguns seres, segundo algumas informações, eles vão migrar de lá para dentro do nosso universo. Se isso vai ser bom ou ruim, não se sabe. Mas tem uns que estão se preparando para sair de lá, se desfazer do corpo de plasma que eles têm, para habitar num corpo mais físico aqui dentro do nosso universo de matéria atômica. Não são todos, mas uns virão para cá, né? O destino de Shiva não se sabe ainda. Se Shiva, ao acabar com o universo da antimatéria, exercer a sua função de reciclagem, se ele vai voltar para a esfera celestial ou se ele vai criar um outro corpo e vai migrar para dentro do nosso universo atômico, como fez Vishnu. Vishnu foi o primeiro que veio para cá. Vishnu, ele se desfez do seu corpo de plasma lá no universo da antimatéria e ocupou um corpo atômico dentro do nosso. E é conhecido como, por exemplo, que fala Jean Valjean, que é a Sofia. Quem é Sofia? É o Cristo cósmico. Sofia é o Cristo cósmico, de onde nasceu Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma emanação de Vishnu, com participação dos poderes de Brahma. E Brahma, segundo as informações da revelação cósmica de Jean Valjean, desde 2012 que Brahma está num sono, ele foi induzido a um coma para ficar repousando até que ele volte a acordar, já com a perspectiva do trabalho de Shiva e Vishnu e outras consciências que adentraram dentro do nosso universo para tentar consertar essa parafernália toda. A expectativa é que quando ele acorde, já tenha uma perspectiva de evolução melhor e possa ajudar Brahman ou Brahma a lembrar o que ele é e para onde ele deve ir. Brahma não sabe se vai voltar para cá ou se vai continuar no universo da matéria reconstituído e readaptado por Shiva. Ainda existem muitas incógnitas. Isso vai ser quando, Kaliel? Vai ser daqui 10 anos, 1 ano? Não, isso conta na nossa contagem terrena, isso aí vai ainda rolar por mais alguns milhões e milhões e talvez bilhões de anos até que isso aí seja consertado. Até lá, a gente vai estar vagando para lá e para cá. Espero que vagando de uma forma mais equilibrada. Vamos lá. A energia de Shiva age como catalisador que dissolve o que não é você, permitindo que a integridade do seu ser se manifeste, a integridade de seu ser se manifeste naturalmente. Shiva é o curador supremo, porque ele nos oferece a cura definitiva, a libertação da ignorância e do sofrimento. Ele não apenas conserta o que está quebrado, mas nos dá o caminho para transcender a própria possibilidade de quebrar. Quando fala que Shiva é o curador supremo, não estou dizendo, agora eu vou chamar Shiva para curar minha gripe, eu vou chamar Shiva para curar agora meu câncer, eu vou agora chamar Shiva para curar uma doença. Não, não é essa a função. O foco de Shiva é curar a raiz que dá origem a todas as doenças, que é apego e ignorância. Tá? Que fique muito claro. Cadê? Vamos lá. Então, a destruição de Shiva é a destruição da nossa própria agitação interna, né? Dizem que os seres, quando adentraram nesse universo, eles herdaram a agonia,
a perturbação, a agitação de Brahma. E Shiva teve muito disso, é tanto que tem relatos nas escrituras indianas, né, e dos mestres lá, de que Shiva era um deus assim meio furioso, bravo, qualquer coisa se estressava, saia destruindo tudo. Por quê? Ele foi contaminado por essa agitação interna, que ele só conseguiu dominar essa agitação interna quando ele entrou em estado meditativo. É tanto que ele é chamado do primeiro yogi, né, o yogi supremo, o pai da yoga, o pai da meditação, porque ele conseguiu entrar nesse estado aí, né, de meditação, e ele conseguiu acalmar a agitação interna. E através das práticas da yoga, ele deixou para a humanidade os caminhos para que a gente possa harmonizar o nosso interior, acabar com essa agitação, essa aflição, essas dúvidas. É função e herança de Shiva, né? O despertar de sua energia dentro de você pode iniciar a dissolução do nosso ego, de suas inseguranças e do seu apego à identidade, às identidades limitantes. É um processo que quebra velhas crenças e padrões de comportamento que não servem mais, para que você possa se alinhar com a sua verdadeira essência. Então, Shiva nos traz para essa introspecção, para que ele vá, a energia dele, todos os seres possuem a energia dos três, de Brahma, Vishnu e Shiva. Uns possuem mais e outros menos. Mas nós podemos ativar essa energia com essa função. Não é uma energia para ficar adorando, bajulando, puxando o saco de Shiva, enchendo o saco de Shiva. Esse aspecto de adoração ritualística, que ainda é muito presente, que eu também acho que não é muito necessária, mas é você ativar essa energia para trabalhar dentro de você. Você é Shiva. Shiva habita dentro de você. Não é uma força externa que vai vir até você, ela já habita dentro de todos os seres e de tudo que existe na natureza. É importante ter essa compreensão, né? E esse estado, e há relatos que diz que Shiva, ele consegue ficar nesse estado meditativo por milhões e milhões de anos. Por milhões e milhões de anos, ele consegue ficar nesse estado de meditação. A única pessoa, não vou dizer pessoa que não é pessoa, a única força capaz de tirar Shiva do estado meditativo dele é a sua consorte, a sua contrapartida, que é Parvati. Ainda lá na frente eu vou explicar por que isso acontece. Tá? Vamos lá. Algumas coisas já foram vistas, vou correr um pouquinho mais rápido. Shiva é a chama cósmica que dissolve as sombras do que já cumpriu seu ciclo. Sua dança sagrada consome o que é obsoleto, nocivo e denso. Mas sua destruição não é fim, é purificação. Do fogo de sua força renasce o espaço para o novo, o sopro da vida em sua pureza primordial. Ao destruir o que é lixo e ilusão, Shiva abre espaço para o novo, regenerando a existência e permitindo que a vida renasça em ciclos mais puros e conscientes. Shiva é, portanto, o destruidor e, ao mesmo tempo, o grande regenerador. Eu acho que ele é mais regenerador do que o destruidor. Porque essa palavra destruir dá um aspecto assim de coisa ruim, né? De fim, de acabar, de coisa, né, negativa, mas não é. Na verdade, ele é o regenerador. Ele é o destruidor do ego e toda a criação do ego. Compreendendo que essa destruição do ego não é uma luta para destruir uma coisa que não existe, mas é a ideia de que existe um ego, de que você é esse ego, né? É essa delusão, a ilusão é quando eu sei que algo é ilusão, e delusão é quando eu creio cegamente que a ilusão é real. Então nós acreditamos que nós somos esse corpo, que nós somos essa mente, que essa nossa vida cheia de pequenas alegrias e aflições é real, e não é. Não é. Então a função da energia de Shiva é chegar para forçar, né, a gente a desapegar desse
personagem ilusório. Então, ele é o fogo que regenera, ele vem para purificar não só o nosso, mas como de animais, minerais, da natureza. Esse ciclo de regeneração é Shiva. E Shiva existe vários aspectos. Eu volto a refazer, não é Shiva que vai, os avatares de Shiva. O que são os avatares? São projeções de Shiva, por exemplo, no nosso planeta. É uma projeção mental, é uma centelha dele que é destinada a encarnar na forma física para cumprir um papel de regeneração do mundo. Ele teve vários, centenas, dezenas e centenas. Se vocês forem estudar o hinduísmo, até um monte lá de seres assim que são avatares ou emanações de Shiva. Um deles é Rudra. Rudra é conhecido como da tempestade, é o deus da destruição. Então, tudo que acontece assim, meio mais agressivo, um vulcão em erupção, um tsunami, uma tempestade, um vendaval, um furacão, que vem devastando, destruindo tudo, para que algo seja renovado, tem a ver com esse aspecto de Rudra, esse aspecto mais selvagem, eu não queria usar agressivo, mais incisivo de Shiva. Shiva está lá no canto dele. Ele não desce para lugar nenhum. Nenhum ser celestial vem na sua totalidade se manifestar nos mundos menores, no micro. São projeções. Por quê? Pela incompatibilidade energética. Se um ser como Shiva, na sua totalidade, viesse para dentro do nosso planeta, estourava isso aqui, queimava tudo, consumia a nossa galáxia em questão de segundos. Não tem condição. Então, quando eu invoco essa energia de Shiva em mim, e ela já existe em mim, em níveis adormecidos, ou níveis não potencializados, eu estou fazendo com que essa energia trabalhe todas as minhas limitações. Ele vai consumir tudo que é obsoleto, nocivo e denso em mim. Crenças, bloqueios, trauma, tudo que não serve mais. A função de Shiva é desfazer e nos impulsionar a sair do velho eu e recomeçar um novo ciclo, com uma perspectiva mais limpa e mais consciente do que você é. Se não houvesse a energia de Shiva, nós estaríamos fadados a ficar na mesmice em ciclos eternos. As mesmas doenças, as mesmas crenças, os mesmos bloqueios, reencarnando várias vezes na tentativa de viver algo diferente, mas vivendo a mesma coisa. É Shiva que é tanto que há uma relação de Shiva com a morte. Por mais que tenhamos medo da morte, aquela coisa toda, mas é a morte do corpo físico que nos dá a chance de renascer numa perspectiva melhor, com a consciência mais limpa, um corpo mais limpo, com a perspectiva da gente encontrar a porta de saída dessa zona toda. Deveria ser assim. Mas lembrem-se que tem os agentes da Matrix, os manipuladores, que não quer que a gente saia, que fica manipulando, que tem um conselho kármico que fica, não, você tem um débito para descer, vai lá de novo. Ainda tem esses filhos da puta enchendo o saco da gente lá do outro lado. Shiva, ele não é um homem, como muitas vezes é retratado nas imagens da tradição hindu. Essas formas são apenas símbolos de algo muito mais vasto. Nos relatos místicos, seu corpo original habita no universo da antimatéria, tecido em um plasma de fogo elétrico. Dizem que o corpo de Shiva, de verdade, é um corpo de fogo, é um plasma de fogo elétrico. Tá? É a composição do corpo dele. É tanto que o fogo, como nós conhecemos aqui na Terra, não é o fogo original. O Sol, a gente olha para o Sol e pensa que é fogo, mas ali é plasma. Plasma. O de Shiva se formos fazer um comparativo, o fogo do Sol com o corpo de Shiva que está lá no universo da antimatéria, é o que está mais próximo de se compreender. Só que é um fogo elétrico, não é só plasma. Ele libera energia elétrica.
É tanto que Shiva, para conseguir fazer o que ele precisa fazer, ele tem que ser fogo. O que é que o fogo faz? O fogo ele destrói um estado da matéria para criar um outro. Qual a função do fogo? Purificar. É como você pegar hoje um papel e queimar, o fogo vai destruir a matéria física e vai gerar fumaça. Ou o fogo vai descongelar uma pedra de gelo e vai virar água e vapor, que são mais puras, mais sutis. A função de Shiva é ser esse fogo que vai agir dentro da gente para queimar, consumir, dilacerar tudo que é ilusório, tudo que é denso, tudo que nos prende, tudo que nos amarra. Deu para entender? Vamos lá. Então, sua essência é chama viva. O fogo que consome, o fogo que transmuta, o fogo que abre o caminho para o renascimento de todos os seres e do universo, de forma mais pura e consciente. Shiva é a energia primordial do fogo original, desculpem, que dissolve e recria, além da forma e além da matéria. Nos textos purânicos, como o Linga Purana, Shiva é descrito como sem cor, sem gosto, sem cheiro, além do toque, imóvel, imutável. Atributos que apontam a sua natureza para Saguna, ou seja, além de qualidades materiais. Isso significa que a essência original de Shiva não está na matéria grosseira. É por isso que Shiva é também considerado o pai do desapego. Mas aquilo que a matéria não pode aprisionar. Shiva não pode e nunca será aprisionado pela matéria. Por quê? Porque Shiva é o vazio sagrado. Ou seja, aquilo que não tem forma, que não se manifesta. Desse fogo primordial renasce o universo, mais livre de encostos do passado, mais consciente, mais puro. Shiva não é um homem, não é limitado aos sentidos de um corpo. Ele é consciência pura, é energia pura, é existência consciente que anula tudo aquilo que é sombra para manifestar aquilo que é luz. É tanto que Shiva, a Sadhguru fala sobre isso, que Shiva é como se você fosse jogado dentro de um buraco escuro que não tem fundo. Então e não tem forma, e não tem nada a não ser escuridão. Mas compreenda que essa escuridão não é ruim, não é mal, não é algo negativo. E não tem nem como você medir nem largura, nem altura, nem comprimento de uma queda dentro de um buraco, de um espaço que não tem fim, que não tem fundo. Isso, na verdade, é Shiva. Quando o Shiva, isso é o estado de Shiva quando ele está meditando, em estado meditativo. Quando ele é despertado, acordado por Parvati, ele se torna o fogo elétrico para consumir. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais sobre isso. A analogia de Shiva com o fogo primordial, não exatamente no sentido físico clássico, mas como energia transformadora, está presente na simbologia do fogo que dissolve, Agni, a luz do conhecimento, o olho que queima, o terceiro olho, essa história do terceiro olho aqui, o nosso chakra do terceiro olho, que fica aqui entre as duas sobrancelhas, é Shiva. Diz que quando ele abre o olho, existem histórias e relatos de que Shiva era considerado, nesse entendimento humano, era um ser considerado frio, que não se apaixonava por ninguém, solitário. É tanto que há esse aspecto de Shiva solitário, né? Que ele é um yogi, né? Ele é meio ermitão. E um ser lá, que era como se fosse um cupido, deu a flechada para ver se Shiva acordava e se apaixonava por Parvati, né?
que precisava fazer isso para ver se Shiva saía da inércia dele e, junto com Parvati, movimentava a destruição para recriar o universo e os seres e tudo mais. E quando Shiva percebeu que ele estava sendo manipulado, ele abriu o terceiro olho e consumiu com chamas esse ser. Ele destruiu, matou o ser queimado, incinerou. Ah, como ele é mau. Bom, saindo das historinhas de bebezinho, o que a gente pode extrair disso? Que a função de Shiva é queimar a ilusão. Ou seja, Shiva não se manipula. Shiva não se deixa iludir pelas manipulações, pelas ilusões. É esse o significado da história. Ele é incandescente, elétrico no sentido de ativa energia, de poder que pulsa, que não se vê, mas se sente. É como energia elétrica. Você sabe que a energia elétrica está aí, para ligar o seu celular, ligar a sua TV, ligar o computador. Mas você não vê, mas você sente. Se você tacar o dedo na tomada aí, você vai levar um choque. Você vai sentir o choque, mas você não vê o elétrico lá. Então, Shiva é mais ou menos isso. Não é para se ver, é para se sentir. Né? E repito, esse aspecto de destruição de Shiva não é uma destruição irracional, mas é uma purificação. De quê? De tudo que não serve mais, de tudo que é obsoleto, ilusório, nocivo. É dissolver para regenerar. Bom, agora vamos chegar dentro do entendimento melhor disso tudo. Shiva e Parvati, ou Parvati, como alguns chamam. Shiva não trabalha sozinho, trabalha em conjunto com Parvati e vice-versa. Shiva sozinho é o yogi, sentado, de olhos fechados, meditando a eternidade. Inércia, parado. É aquele buraco negro que sem fim, sem fundo, sem largura, sem nada. Parvati é a energia da criação, é aquela que acorda Shiva e bota Shiva para fazer a sua dança cósmica, para destruir universos, regenerar e permitir que outros universos sejam criados. Não vejam como duas entidades, porque na verdade é uma coisa só. Juntos, quando Shiva ativa a sua parte feminina, que é Parvati, juntos formam a união cósmica essencial. Shiva em seu estado meditativo, quieto, introspectivo, concentrado da forma, Parvati chega como uma consorte, a energia viva, que desperta, convoca, harmoniza e com amor acende a dança da destruição, regeneração. Parvati não é mera espectadora do universo. Ela é a Shakti, ou seja, a energia cósmica viva, presença flamejante que desperta Shiva de seu profundo transe meditativo, e Shiva, em sua imobilidade contemplativa, guarda o poder primordial da dissolução. Mas esse poder só assume, só é ativado durante a sua dança cósmica, quando Parvati o convoca, instiga e ama. Essa foto é muito conhecida. É um dos símbolos mais ricos disso, é o Ardhanarishava. A forma que é metade Shiva e metade Parvati. Isso quer dizer que não são seres individuais, são duas coisas. São dois lados da mesma moeda. Essa imagem é o masculino e feminino divinos que se fundem em uma só consciência. É consciência e energia que se entrelaçam num único ser. Parvati, em algumas narrações, toma iniciativas diretas para despertar Shiva do seu estado meditativo. Ela é o motor do amor devocional. Ela encarna a energia que move o estático, que chama o quieto à ação criativa e destrutiva para que a regeneração floresça. A interação de sua Shakti, o que é Shakti, que também nas escrituras indianas diz que Shakti foi a primeira esposa de Shiva, mas na verdade Shakti, ele é a energia
ativadora da vida. Quando Shakti, que é Parvati, se une a Shiva, há a união essencial para a chamada a dança Tandava, que é a dança da destruição. Shiva desperta e começa a realizar sua dança cósmica, destruindo tudo que é obsoleto, literalmente. É literalmente, para que seja recriado uma nova perspectiva. Mas para que essa destruição não seja uma destruição desordenada, desastrosa e dolorosa, quem é que ajuda a fazer com que isso seja mais doce, mais poético, mais suave? A contraparte, que é Parvati. Senão ia virar um caos generalizado. Shiva sem Shakti, ou seja, Shiva sem Parvati é Swava, o Swaha, Swava. Ou seja, é um corpo inerte sem vida. A força de Shiva só se atualiza no encontro com a sua parte feminina, que é Parvati. É a união deles que gera o dinamismo do universo. É consciência e energia, masculino e feminino, transcendência e imanência, para que a destruição, regeneração, se manifeste sempre impregnada de amor e equilíbrio. Vou repetir, para que a destruição, regeneração, se manifeste sempre impregnada de amor e equilíbrio. Shiva é uma das divindades mais ricas em símbolos, quando a gente vem para o aspecto mundano. E cada detalhe de sua representação traz camadas de sentido muito profundo. Eis os principais elementos simbólicos que acompanham Shiva. E aí ele vai entrar nessas figuras, nessas estátuas. Por que é que usa um tridente? O tridente é coisa do mal, é coisa do demônio. Por que o damaru, o tamborzinho? Por que a lua? Por que a cobra? Pronto, ele vai entender agora a serpente. Por que é que isso acontece? O tridente, ou Tishula, é a arma mais icônica, simboliza o domínio sobre os três aspectos da existência: criação, preservação e destruição. E também os três estados de consciência: a vigília, sonho e sono profundo. Tem também uma relação com as três gunas, que são as três energias primordiais do universo, que daqui a pouquinho eu vou entrar nela também. O tambor, esse tamborzinho aí que é chamado de damaru, é um pequeno tambor em forma de ampulheta que marca o ritmo da criação. Seu som primordial representa o Om, a vibração cósmica que sustenta o universo. Mais embaixo, ele vai ver o terceiro olho, a lua crescente e o rio Ganga, que é esse cabelo longo de Shiva que parece como se fosse um rio. O terceiro olho, o trinetra, é localizado na testa, no meio, entre as duas sobrancelhas. É o olho da sabedoria suprema e da visão além da ilusão. Quando aberto, lança fogo que destrói a ignorância e o que é impuro. O terceiro olho tem a ver com a glândula pineal, tem a ver com a abertura da clarividência, a abertura da inteligência e a abertura da sabedoria. O rio Ganga jorra de suas madeixas, lembrando que Shiva controla as forças destruidoras e criadoras da natureza, suavizando o poder devastador do Ganges e tornando fonte de vida. Aquele rio lá que o pessoal vai lá e se banha. Eu não tenho coragem, sou muito sincero. Resto de cadáver, resto de animal, comida, esgoto, tudo vai para lá dentro. Isso que é sagrado. Eu não tenho coragem não, sou sincero em dizer. E o pessoal vai que já está acostumado com tétano, hepatite, eu não estou. A serpente, é do mal, Shiva é do mal, a serpente. Então existe essa coisa bizarra que foi pregado pelo cristianismo, de que a serpente é coisa do mal. Nem o judaísmo tem essa visão tosca. Né? A serpente, ou naga, existem os nagas, e existem muitos seres que nós conhecemos,
como deuses e deusas, e seres divinos e outras coisas, que são nagas, ou seja, serpentes sagradas. Quem já experimentou a experiência, quem já provou a ayahuasca, ou a grande maioria das pessoas que provaram a ayahuasca, diz que tem encontro com a cobra sagrada, mas é uma cobra que não põe medo. E tem um significado, na verdade, porque um dos primeiros seres que vieram aqui para o planeta Terra foram nagas, serpentes sagradas, e é símbolo de sabedoria. Então essa naja enrolada no pescoço de Shiva representa o domínio sobre o ego, os instintos e a energia vital, que é a Kundalini, que está lá embaixo, lá no final da base da coluna. As cinzas, dizem que o corpo de cinza, nessas representações, ele é coberto de cinzas, cinzas de mortos, que é chamado Vibhuti. Cobrindo seu corpo simboliza o desapego do mundo material e a verdadeira e a verdade inevitável da transitoriedade. O corpo é cheio de cinza, simbolizando o quê? O desapego, que tudo que existe se torna cinzas, volta a ser pó. Então tem um simbolismo muito forte nisso tudo. A pele de tigre, ele se senta sobre essa pele de tigre, mostrando a vitória sobre a força selvagem e os desejos. Esse ladozinho direito, vocês vão ver aí ele montando um touro. É seu veículo e companheiro leal, que representam o quê? A força, a verdade e a devoção. Espirrar, ainda estou assim meio resfriado aí, na alergia. Os 3 riscos na testa de Shiva. 3 riscos na testa de Shiva, que é feito com vibhuti, cinzas vulcânicas ou cinzas de crematórios, né, e o terceiro olho no meio aberto. É conhecido como Tripundra. Tripundra. São os 3 símbolos mais importantes do Shaivismo, ou Shivaísmo, e carregam profundos significados espirituais e cosmológicos. Cada linha desenhada com cinzas sagradas, que é o Vibhuti, representa aspectos da existência, da purificação e do despertar espiritual. São marcas de transcendência, símbolos de destruição do que é ilusório, integração da energia universal e lembrança da consciência que vai além do tempo, do espaço e também da matéria. Os sacerdotes e agores, que são, já falei para vocês uma vez, usam isso aí na testa. Agores são aquele pessoal radical que eles se dedicaram a viver morando em cemitérios, a comer restos de comida, a comer restos de cadáver, beber em crânio. Eles vivem muito nos crematórios, que tem lá na Índia, e vivem praticamente nus, não tomam banho. Assim, um aspecto para quem não tem costume, estranha e acha que é bizarro, que é macabro. Inclusive tem muita gente que tem medo deles, que eles são assim bem, olhando para eles, você tem medo, parece assim uns bichos, uns demônios, porque eles foram para esse lado mais extremista do desapego, mostrando que eles estão vivendo do mesmo jeito. E dizem que eles têm uns poderes assim extraordinários, assim, a maioria deles tem assim poderes assim paranormais, que é uma coisa assim, bem estranha. Diz que às vezes eles abençoam alguém, as pessoas têm assim uns choques energéticos que entram em transe, diz que é bem louco lá o negócio. Então, a destruição, esses 3 sinais, esses 3 símbolos, eles têm a ver com a destruição do ego e das imperfeições. As linhas de cinza lembram que tudo é transitório, que o corpo e os desejos são temporários. Eles simbolizam a purificação do ego, da ignorância e das imperfeições humanas. Assim como Shiva queima o inútil, o Tripundra, que é os 3 símbolos, lembra o devoto de transcender o que é obsoleto. As 3 gunas, ou aspectos do universo. Cada linha pode representar os 3 gunas. Sattva, que é a pureza, Rajas, que é a ação, e Tamas, que é a inércia, indicando que Shiva está além
dessas três qualidades, mas domina e harmoniza todos os aspectos da existência. Três estados da consciência. Os riscos também simbolizam os três estados da consciência, que é a vigília, sono e sono profundo. O terceiro olho, situado acima do tripundra, representa o quarto estado, o turiya, a consciência pura, que transcende todos os estados de percepção. E também tem a ver com a conexão com a espiritualidade e meditação. Aplicar vibhuti na testa é uma prática ritual que lembra ao devoto de viver de forma desapegada, mantendo foco na meditação, na purificação e na consciência cósmica que Shiva representa. Eu sempre gosto de reforçar. Quando fala em desapegar, não é abandonar a vida, não é sentir repulsa pelas coisas da vida. Você pode e tem o direito de usufruir de qualquer coisa aqui nesse plano físico. Não tem nenhum problema. A questão é que nós nos apegamos e nos tornamos escravos de pessoas, de coisas e situações. Você pode casar, ter filhos, ter um carro, ter uma casa, se ser um médico, não tem nenhum problema nisso. O único problema é o nosso apego a essas coisas. Nós não queremos perder, nós determinamos que essas coisas e pessoas são os que vão nos trazer segurança e felicidade, e não é, porque a verdadeira felicidade e a verdadeira segurança não está em bens materiais, está no estado trabalhado e desperto dentro de cada um de nós. Bom, vamos chegar aqui agora. Os três gunas são três energias, três estados energéticos que dão origem à vida. Todos os seres, sem exceção, possuem essas três configurações: Sattva, Rajas e Tamas. Sattva está ligado à energia de pureza, luz, harmonia e iluminação. É a associação à clareza, conhecimento, equilíbrio, espiritualidade, paz, harmonia e não guerra, não conflito. A energia de Sattva é muito presente na consciência chamada Vishnu. Rajas é a energia que dá ação, movimento, paixão, fervor, agressividade. É associado à energia ativa, que não para, que pulsa, ao desejo, ao querer ter, ao querer possuir. Tem também um aspecto de transformação e atividade do mundo. Essa energia é ligada a Brahma. E tem Tamas, ou Tamas, que é a energia da inércia, da escuridão, do potencial latente, associado à gravidade, resistência e escuridão, dissolução, estados de repouso ou latência. Há uma interpretação limitada e equivocada que a Shiva é a energia da escuridão. Ave Maria, quero nada. Se eu invocar a força de Shiva, eu vou virar na escuridão. Mas não é bem assim. Lembra que eu falei lá há poucos, nos dois slides atrás, que Shiva, o tridente, ele está além dos três. Ele domina os três e está além dos três. No símbolo na testa também. Terceiro olho aberto diz que Shiva está além das três energias. Os três compactuam da energia. Uma hora Shiva é Sattva, uma hora Shiva é Rajas e uma hora Shiva é Tamas. Uma hora Vishnu é Rajas, uma hora Vishnu é Tamas. Existe uma coligação, mas essas energias são mais específicas neles. E aí eu vou explicar e desmistificar essa ideia errada que o pessoal tem que Shiva, ele possui energia tamásica, energia ruim. Porque quando essas energias estão, por exemplo, Tamas ou Tamas, ela está muito latente na gente, ela está mais forte que as outras, causa problemas do tipo preguiça, comodismo, confusão, lentidão, depressão. Quando alguém sofre de depressão, desânimo, desequilíbrio físico,
peso excessivo, pode ter certeza que tem energia tamásica em excesso. Inclusive, tem até alimentos que ajudam a organizar isso. Né? Então, Shiva é frequentemente ligado a tamas, mas de uma forma transcendental. Ele representa o poder. Eu vou me conformar. Eu não vou fazer nada, não vou procurar trabalho, não vou procurar mudar a minha vida. Tá tudo certo, tá tudo beleza. Eu vou ficar o dia todo sentado, comendo, assistindo televisão. Eu vou perder minha vitalidade. Isso é energia tamásica em excesso. Então, Shiva representa o poder de dissolver, apagar e reiniciar, que é a função de Tamas, quando ela está equilibrada e consciente. A Tamas não é negativo em si, é a energia da destruição regeneradora, do repouso necessário, do silêncio profundo. Sem Tamas, não haveria renovação, nem descanso, apenas movimento incessante. Então, ela é necessária. Se não existisse energia tamásica em equilíbrio, nós viveríamos 24 horas em total agitação, sem parar, sem dormir, sem descansar, e a gente não suportaria. Tem que existir energia tamás, que é muito bem manipulada por Shiva para dar um stand-by. Opa, vamos acalmar aqui. Vamos botar esse porco para dormir, vamos descansar um pouquinho. O sono tem a ver com energia tamásica, quando no aspecto equilibrado. Quando Shiva está em meditação profunda, ele habita o estado tamásico elevado, ou seja, quieto, imóvel, potencial puro, e nesse estado ele contém todas as forças do universo, pronto para despertar quando Parvati, Shakti, o ativa, iniciando a dança cósmica, a Tandava, de destruição e regeneração de tudo que existe. O Tripundra, os 3 símbolos na testa, os 3 riscos de cinza na testa de Shiva, simbolizam a transcendência sobre os 3 gunas. Shiva não está limitado por Sattva, Rajas ou Tamas, mas os domina e harmoniza, transformando-os em consciência pura. Ou seja, ele absorve Tamas, mas não é dominado por ela. Ele transforma o potencial latente em energia criativa e regeneradora. Há quem diga que dos 3 seres o mais poderoso é Shiva. Tem a dança cósmica, Tandava, essa imagenzinha lá no final, eu acho que dá para vocês verem aí. É muito clássica essa imagem. É Shiva dançando dentro de um ciclo de fogo que simboliza o ciclo eterno do cosmos. Criação, preservação, dissolução, ocultamento e graça. Lembrando que essa dança sagrada só pode acontecer quando Parvati desperta Shiva. Embaixo tem esse bichinho aqui comprido, que é chamado Shiva Lingam. Shiva Lingam é um dos símbolos mais antigos e sagrados do hinduísmo, ligado diretamente a Shiva. Em essência, o Lingam não é uma imagem de Shiva como homem, mas é um símbolo abstrato de sua presença. Diz que simboliza o aspecto fálico, o falo de Shiva. Mas não é bem isso, não. Ele representa o princípio eterno, ou seja, o eixo cósmico, sem começo nem fim, que sustenta todo o universo. A união de Shiva e Shakti, ou Shiva e Parvati. Então o Lingam, ele simboliza a energia masculina, o pilar, e a energia feminina, que é o Yoni, a base circular sobre a qual ele repousa. O Lingam, ele tem essa parte comprida, é uma pedra, e essa parte base circular, que parece como se fosse tipo um depósitozinho. É a união de Shiva, eu acho que é por isso que alguns dizem que simboliza o falo, né, o órgão sexual de Shiva, se bem que Shiva não tem órgão sexual, na verdade, né? E Parvati, que é a parte que, essa vasilha, né? E juntos expressam a tonalidade, o equilíbrio entre consciência e energia, transcendência e imanência. Representa também o poder criador e regenerador, não apenas no sentido sexual, mas como a força vital que faz nascer, dissolver e renascer todas as coisas.
E a forma sem forma. O lingam é liso, sem detalhes, indicando que Shiva é além de nomes, formas e atributos. Um princípio infinito que não pode ser limitado por imagens humanas. E lá eles fazem rituais em cima disso, lá na Índia, há milênios que fazem esses rituais. E jogam água, e jogam leite, e jogam flores. É a ritualística deles, né? É um centro de adoração. Durante os rituais é banhado, como eu falei, com água, leite, mel, guim, eu não sei o que é isso, folhas também, que escorrem sobre a pedra como oferenda, lembrando a purificação e a fertilidade cósmica. Do ponto de vista espiritual, ele é meditação em pedra, um convite a ultrapassar a aparência do mundo e contemplar o princípio absoluto que está por trás de tudo. O Shiva Lingam é o símbolo da presença de Shiva como consciência pura, unida à energia criadora de Parvati, Shakti, manifestando o mistério da vida, da morte e do renascimento. Ah, isso aqui é legal. Tem também outra coisa muito característica de Shiva, que são as sementes de Rudraksha. Inclusive tem mantras não, tem japamalas que são feitas de semente de Rudraksha. É difícil encontrar, porque existe muito falsificado, feito de plástico. Então, as sementes de Rudraksha estão profundamente ligadas a Shiva e carregam um simbolismo espiritual muito forte dentro da tradição hindu. Segundo as escrituras, quando Shiva entrou em profunda meditação e derramou lágrimas de compaixão pela humanidade, essas lágrimas caíram sobre a terra e germinaram como árvores de Rudraksha. Por isso, cada semente é considerada um presente direto de Shiva, impregnada de sua energia e de seu olhar compassivo. Rudra é um dos nomes de Shiva, aquele que ruge, o destruidor das ilusões, e Aksha significa olhos. Assim, Rudraksha quer dizer os olhos de Rudra Shiva. Usar ou meditar com o Japamala, um rosáriozinho de Rudraksha, é visto como está sob a proteção dos olhos de Shiva, recebendo sua força e purificação. Cada semente é microcosmos do universo, representando o poder de transformação, equilíbrio, expansão de consciência. Achei legal essa história. Shiva também é o senhor da morte, Kala, e do tempo. O crânio, em suas representações, seja como um adorno, um cajado, ou sentado na montanha de crânios, simboliza o seu poder de transcender o ciclo da vida e da morte. Ele está além das limitações terrenas, inclusive do nosso maior medo, que é a mortalidade. Ao usar crânios, Shiva demonstra que até mesmo o fim da vida está sob o seu controle. O crânio humano é um lembrete constante da impermanência da vida e da futilidade dos apegos materiais. Ele nos convida a desapegar das posses e das vaidades, focando no que é realmente eterno, que é a consciência e o espírito. Bebi um pouquinho de água. Estou correndo um pouquinho para não ficar muito longa a live. A trindade cósmica: matéria bariônica, matéria escura e matéria bariônica, matéria escura e energia escura. A matéria bariônica corresponde a tudo que conhecemos diretamente: estrelas, planetas, seres vivos e qualquer forma de matéria composta principalmente por prótons, nêutrons e elétrons. É o tecido visível do cosmos, criação de Brahman, ou Brahma. A matéria escura é uma forma de matéria ainda misteriosa. Os cientistas sabem que existe, mas não conseguiram ainda medi-la, que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-se invisível aos nossos olhos e instrumentos. Age como uma cola cósmica cuja gravidade mantém galáxias e estruturas unidas. É ligada a Vishnu. Se a gente for fazer uma leitura mais cosmológica, mais astrofísica, Brahma seria a matéria bariônica,
A matéria escura seria Vishnu e a energia escura seria Shiva. E a energia escura é uma força igualmente enigmática que permeia todo o espaço e atua de modo oposto à gravidade, acelerando a expansão do universo e afastando cada vez mais as galáxias. Enquanto Vishnu tenta segurar, tenta gerar gravidade para que aconteçam o quê? Surgimento de sóis, planetas e vida. Shiva é aquele que está puxando para desmanchar. É aí que vem o aspecto de destruição. Quando um planeta, quando uma galáxia, quando um cosmos, quando o universo está comprometido, Shiva ele força com que se destrua tudo isso, desmancha a gravidade para que todos os planetas se explodam, estrelas explodam, para que ressurja novamente de forma mais consciente e pura. Enquanto Brahma dá a energia para criar tudo isso, dá os instrumentos ou as substâncias ou elementos para criar tudo isso, Shiva segura isso para que haja vida e para que haja experiência, Vishnu, aliás, e Shiva é o que desmancha. É Vishnu segurando e Shiva querendo soltar. É tanto que Shiva é o que estica. Ele vai esticando, esticando, até que tudo seja desfeito, para que seja reconstruído novamente. É muito interessante. Mas, com tudo isso, com todos esses simbolismos, com toda essa história toda, eu acredito que é tempo de uma nova visão. O véu da ilusão se desfaz e revela que as forças que sustentam o universo não estão presas mais a dogmas rituais ou fronteiras culturais. O que chamamos de Shiva não é uma figura confinada a imagens ou templos, mas a própria consciência cósmica. O fogo elétrico que vibra em cada átomo, em cada sopro da vida. Ele é a dança que destrói o obsoleto e regenera a existência, despertado pelo amor de Parvati, sua outra parte, a energia que move o imutável. Os símbolos que herdamos, o tridente, o terceiro olho, o som do tambor primordial, Damaru, as sementes de Rudraksha, como lágrimas de compaixão, não são ornamentos de um Deus distante, mas chaves que apontam para realidades interiores, dentro, portais para a expansão da consciência. A sabedoria ancestral não pertence a um povo específico ou uma época. Ela pulsa no coração de todos nós. Reconhecer Shiva é reconhecer em si mesmo a união do silêncio e da energia, da destruição e criação, consciência e amor. A verdadeira revolução não está em repetir o passado, mas em deixar nascer um novo futuro, onde a única guia seja a consciência desperta, ardente e luminosa como o próprio fogo de Shiva. Shiva não está sozinho. Sua potência infinita, sua consciência cósmica e seu fogo elétrico só se manifestam plenamente quando encontra Parvati, a sua Shakti, a sua outra metade. Toda criação, toda dissolução e toda regeneração surgem da dança conjunta de Shiva e Parvati. Ele consome o velho e transforma, mas é Parvati quem dá direção, amor e propósito à força que se manifesta. Reconhecer essa união é compreender que nada acontece isoladamente. A consciência pura só se move com energia, e a energia só existe quando guiada pela consciência. Enquanto Shiva guarda o poder de destruir e regenerar em si, Parvati acende a fagulha que transforma essa força em criação consciente e compassiva. Juntos, eles formam a totalidade, consciência e energia, masculino e feminino, silêncio e movimento, destruição e renascimento. E é isso aí. Então, quando a gente quer trabalhar com as duas, com Shiva, é importante que a gente também trabalhe com Parvati,
Om Namah Shivaya, eu me rendo a ti, Shiva, e Namaskaram, Namaskaram Parvati, eu me curvo a ti, Mãe Parvati. E é isso. Deixa eu só parar de gravar para fazer as perguntas.